Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Essa aula é muito, mas muito especial, porque a gente está a 100 dias do Enem, está chegando muito perto. E essa aula vem, na verdade, não para ser uma aula de matemática convencional. Claro que eu vou te ensinar matemática, é claro que eu vou falar das fórmulas, claro, todas as coisas importantes vão ser ditas, mas não uma aula convencional, tradicional. Na verdade, aqui eu venho te dizer o que você tinha que saber de matemática até agora. Por que eu falo até agora, galera? Porque os cursos já estão rolando, né? A galera que começou lá em fevereiro já estudou um monte de coisa. A galera que começou em maio depois também, que é o semi-extensivo, já estudou um monte de coisa. Muitos de vocês estavam de férias agora do cursinho presencial ou, por exemplo, da escola presencial, tudo presencial. Chegou nas férias aí em julho, ficou um mês sossegadinho. E agora a ideia principal é a gente voltar em agosto com força total e te dizer o que você precisa saber. Galera, importantíssimo, não dá tempo em 45 minutos de eu salvar o mundo e falar, gente, tá aqui o caminho das... Claro que não, mas dá para eu te dar umas dicas do que você precisa estudar, que é fundamental para te ajudar aí nessa reta final. Professor, eu não estudei nada até agora. Gente, se você não estudou nada, absolutamente nada, não abriu o livro, aí você precisa começar um cursinho agora. É isso que você tem que fazer, começar a estudar agora. Aqui nessa aula eu vou dar dica pra galera que não estudou nada ainda, você pode ter certeza, mas a intenção principal é dizer o que passou na metade do primeira metade do ano, né, nesse comecinho do ano todo, o que passou de matemática que você precisava saber, e a ideia é essa, vem comigo. Primeira coisa importante que eu acho que você tem que saber com certeza, funções. Não tem como você continuar, galera, ou seja, não tem como a gente dar continuidade no seu estudo agora, quase em agosto, se, galera, a gente não souber funções. Mas eu tenho que saber? Tem que saber funções. E olha que louco, tem duas funções, gente, que eu acho que você precisa, assim, saber demais. Não é que as outras você não precisa, mas essas daqui não tem como continuar, você tá me ouvindo? Não tem como continuar se não souber. Especialmente, ó, essa daqui, ó, que vai ser a função do primeiro grau. Essa aqui tem que saber. Professor, mas o que eu tenho que saber da função do primeiro grau que é tão importante assim? Lembra que a função do primeiro grau, gente, a gente representava assim, ó, vou fazer bagunça. Y é igual a x mais b. Depois que você tinha essa representação, essa aqui é a fórmula da função do primeiro grau. Cada função tem a sua fórmula específica. A do primeiro grau é essa. Y é igual a x mais b. O que você tem que saber? Você tem que saber que esse a que tá aqui antes, ó, esse carinha, a gente chama de coeficiente angular. Vou colocar o angular aqui no canto, ó. Esse carinha é o coeficiente angular. O que é um coeficiente? É um númerozinho que multiplica a nossa letra. Logo depois disso, ó, esse Bzinho aqui é o que a gente chama de coeficiente linear. E aí, galera, quando você coloca valores aqui, ó, no lugar desse A e desse B, a gente consegue construir esse gráfico no plano cartesiano. E aí tem que saber com certeza, não pode esquecer. Se eu te perguntar, você tem que responder certo aí na sua casa. Qual que é o gráfico da função do primeiro grau? Professor, eu não sei qual que é o gráfico da função do primeiro grau. Tem que saber hoje. Hoje você vai sair sabendo e nunca mais vai esquecer na vida. Galera, toda vez que você tiver uma função que é uma função do primeiro grau no plano cartesiano, que é o x, ó, e o y aqui do lado, você tem que saber que isso dá uma reta. Professor, sempre que a função for do primeiro grau. Ah, professor, mas isso aí eu já sabia, então vem comigo que vai ter mais coisa. Outra coisa importante que você tem que saber de cor, gente. Toda vez que você montar uma reta no plano cartesiano, que é uma função do primeiro grau, todas as vezes você vai ter dois pontos de encontro com cada um dos eixos. Na verdade, melhorar essa frase. Aqui, ó, um ponto de encontro com o eixo Y e logo depois disso, ó, um ponto de encontro com o eixo X. E você precisa saber o que acontece em cada um desses pontinhos que estão aqui, ó. Sempre, todas as vezes, esse ponto que está aqui, ó, vai ser o nosso B, ou seja, vai ser o coeficiente linear. Quem não sabia dessa, tem que aprender agora. Professor, o que significa isso? Que esse ponto é um par ordenado. Ele é zero em x, porque aqui no x ele está em cima do y, né? Aqui no x ele nem andou nada para o lado, então ele é zero. E aqui do lado, ó, ele é B. A gente costuma dizer que essa minha altura aqui, ó, ela vai ser o nosso Bzinho aqui no cantinho, ó. Isso daqui, ó, se a gente marcar a ordenada aqui, ela é B. Isso quer dizer, então, que se você colocasse, por exemplo, y é igual a 2x mais 1, isso significa que o 1 é o coeficiente linear? O 1 é linear, é o coeficiente linear. Isso quer dizer que a reta cortaria o eixo y bem no 1. Professor, isso é importante? Nossa, cara, é uma das coisas mais importantes. O outro ponto é mais importante também. Ah, professor, já entendi. Então, o outro cruza no
Ah, não. Tem que lembrar que esse carinha aqui, ele vai cruzar no menos b sobre a. E vai ser esse par ordenado, ó, menos b sobre a. Professor, o que é isso? Menos b sobre a é pegar o valor do b, colocar negativo e dividir pelo a. E logo depois disso, ó, aqui vai ser o nosso zero. Fechei. Então, esse pontinho que está aqui, ó, vai ser esse par ordenado. Professor, mas isso é matemática já mais avançada. Galera, nem tanto, né? Isso aqui é função do primeiro grau, a primeira função que a gente estuda bem tranquilinho, na verdade, mas aqui eu já estou colocando em formato de geometria analítica. Professor, como assim formato de geometria analítica? Não é que eu estou colocando, no formato da geometria analítica mesmo, mas estou escrevendo os pares ordenados, todos bonitinhos, e geometria analítica é um negócio que caiu bastante ano passado, tem que saber, eu vou mencionar sobre isso também. Professor, mas peraí, calma, traduz tudo para o português. Gente, esse cara aqui é o B, e esse cara é menos b sobre a. Só e daí? E daí que nesse exemplinho que está aqui do lado, olha o tanto que eu construo rápido o gráfico da minha função. É tipo velocidade da luz. Fica olhando, ó. Tá aqui, meu plano cartesiano, só o esboço dele rapidinho, só pra gente ver como é que funciona. E olha que massa, galera. Isso aqui é uma reta? É, isso aqui é uma reta. Aí vem um detalhe importante. Toda vez que o seu coeficiente angular, seu A, for positivo, e é o caso, 2 é positivo, sua reta é uma reta crescente. Isso é uma informação importante, já vou escrever isso. Mas a outra informação importante, na verdade, é você olhar primeiro para esse cara. Ó. Esse cara é o coeficiente linear. Só mas daí? E daí que ele é 1. Então eu venho aqui, ó, e marco o 1 aqui, ó, bem no meu y. Só e daí? Marco 1, pronto. Agora aqui embaixo você vai marcar para mim quem que é o nosso menos b sobre a. Olha que louco, galera. Menos b sobre o nosso A vai ser igual, aqui ó, pensa que o seu B é 1, então vai ficar menos 1 sobre o 2, que é o meu A. Então ó, menos 1 sobre 2. Só, mas eu com isso? Ué, e você com isso que você vai no gráfico agora, e marca pra mim, ó, o menos meio. Menos 1 sobre 2, espremidinho aqui no canto, ó. Foi. Quando você tem 2 pontos, você define uma reta. Então, tendo 2 pontos e definindo uma reta, você já fez o esboço rapidinho, ó, da sua função do primeiro grau. Então, galera, aqui, claro, você tem que saber a função do primeiro grau, tudo tem. Mas esses elementos que eu te mostrei são elementos importantes. Por quê? Porque no final das contas, galera, você economiza um pouco de tempo se você já tiver na cabeça, ó, onde cruza o y é b, onde cruza o x é menos b sobre a. Ponto final, acabou. É isso que você precisa saber. Mas cai para montar o gráfico? Cai. Cai também do gráfico para você chegar no formato da função. Só caiu isso ano passado, caiu uma questão, era um pouquinho mais tranquilinha, dava pra gente fazer resolvendo por semelhança de triângulos e tudo mais, mas tinha uma questão que era um gráfico de uma função do primeiro grau, era decrescente, inclusive, se não me engano, e no final das contas você tinha que prever o que ia acontecer depois de um certo tempo. Era super sossegada a questão, dava pra fazer a questão que tem que ganhar mesmo. Mas acontece de cair questão difícil sobre a função do primeiro grau? Sim, mas a função do primeiro grau não é a mais difícil de todas, tá? Na verdade, ela é a mais fácil, é a primeirinha que a gente aprende. Então, o que eu tenho que ter aprendido até agora? Que você vai estudar a função do primeiro grau, se você ainda não estudou, saber que esse cara chama coeficiente angular esse linear, saber ó, que aqui é b e aqui é menos b sobre a, tem que saber. Galera, uma outra coisa muito importante que você tem que saber também. O A, ele é responsável pela angulação da sua reta. Ou seja, quanto maior for esse A, no final das contas, mais íngreme, ou seja, mais angulada essa reta vai ficar em relação ao x. Isso é legal, o ângulo vai ficar maior, cada vez maior, cada vez maior. Isso é uma coisa legal. Por quê? Porque isso aqui vai definir um negócio que a gente vai chamar de taxa de crescimento da nossa função. Isso é muito massa de saber. Logo depois disso, uma outra coisinha, ó, é que esse linear define para você quão para cima ou para baixo essa reta tá. Por quê, professor? Porque o nosso 1 aqui, por exemplo, é onde a gente encosta no y. Se fosse 2 aqui em cima, essa reta subia mais. Se fosse 3, subia mais e assim por diante. Professor, mas eu tô meio aflito aqui porque eu não sei função do primeiro grau ainda direito. Aí que tá. Bom, aí a aula vai servir para quê? Para você ó, lembrar de que você tem que estudar a função do primeiro grau, lembrar o formatinho dela, o nome, coeficiente angular, você dá os primeiros passos para logo depois disso você brilhar. Belezinha? Professor, é só isso que eu tenho que saber então? Não. Tem que saber de funções a do primeiro grau, tem que saber a do segundo grau, vou ter que falar dela agora. Só, galera, que a do segundo grau é bem mais complexa do que a função do primeiro grau.
Professor, mas é muito mais? É, muito mais, galera, justamente porque a gente não vai ter um crescimento mais linear, bonitinho. Ou seja, não dá para usar proporção, por exemplo, não a comunzona, né, a clássica que a gente gosta de usar, não vai dar para a gente fazer isso no segundo grau, né? E aí a gente vai ter um outro tipo de função, um outro tipo de desenho. Mas por enquanto, ó, fica olhando isso aí, vê se você guardou essas primeiras informações importantíssimas e vamos pensar no segundo grau. A do primeiro é essa, eu vou apagar, hein, vou apagar. Ó, a do segundo, gente, é a classicona. Professor, como assim? Ó, quando a gente chegar na função do segundo grau, o que você tem que saber sobre ela? Primeira coisa, aqui eu vou colocar um monte de fórmula. Ela tem esse formatinho. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Pronto. Ah, professor, mas isso eu já sabia. Galera, hoje de manhã eu estava dando uma aula falando de um outro jeito de escrever essa fórmula. Isso aqui a gente chama de forma canônica. O senhor nunca tinha ouvido falar desse nome na vida? Pois é, importante, às vezes aparece na questão com esse nome. Isso é a forma canônica da função do segundo grau. Professor, o que é isso, forma canônica? Forma canônica é o jeitinho geralzinho dela. Ó, esse jeitinho bonitinho aqui no canto. É o classicão que a gente não muda nunca. Agora, aqui embaixo tem outra fórmula. Ó, vai ser essa. Y é igual a x menos x1 multiplicando um a, logo depois disso vezes x menos x2. Gente, isso e isso é a mesma coisa, só que com jeitos diferentes de escrever. Professor, mas aí que esquisito, a de cima eu lembrava por causa da Bhaskara e tal, essa de baixo nunca vi na vida. Galera, importantíssima, em 2017 no Enem caiu uma questão que falava de uma capela que o Oscar Niemeyer construiu e tudo mais, que o jeito mais fácil de resolver essa questão era usando o que a gente chama de forma fatorada. Vamos escrever isso, ó. Essa daqui de baixo, ó, é a nossa forma fatorada. Esse A, galera, que tá aqui, ó, no comecinho, é o mesmo A de cima. Só que olha que massa. A forma fatorada não usa, ó, B e C. Essa é a vantagem dela. Porém, ela usa esses dois caras, ó. O x1, que tá aqui no cantinho, foi, e o x2. Olha lá. O que é x1 e x2? Vamos agora pro desenho do nosso gráfico. Galera, x1 e x2 são aqueles caras que você encontra quando você faz a boa e velha Bhaskara. E na real, esses dois carinhas aqui são os pontos de encontro que você tem com o eixo x. Quando eles acontecem. O que eu quero dizer com isso, gente? Tem 3 tipos de parábola que você precisa conhecer, já vou definir isso direitinho. Mas para você conseguir sacar muito bem como que você vai usar essas formulazinhas. Primeira coisa importantíssima, ó. A parábola ou é com cavidade para cima, esse é o desenho dela, ou a parábola é com cavidade para baixo. Tá aqui, ó. Foi. Então, ou o A é positivo, quando o A é positivo, carinha feliz. Coloquei. Quando o A é negativo, ó, carinha triste, com cavidade para baixo. Só, mas e daí? E daí que você tem que saber. Tem que saber muito. Logo depois disso, ó, tem que lembrar que toda vez que quando você calcula o delta, lembra do delta? B ao quadrado menos 4ac? Toda vez que o delta for maior do que zero, a sua parábola, independentemente se ela for com cavidade para cima ou para baixo, ela vai encostar em 2 pontos no nosso eixo x. Esse é o desenho, ó, essa é a parábola. E esse aqui é o eixo x, ó. Esse primeiro pontinho, x1. Esse segundo pontinho, ó, x2. Logo depois disso, ó, delta agora igual a zero. Se o seu delta calculou deu igual a zero, quer dizer que sua parábola, ó, ela só encosta em um único ponto. Foi. Só que toma cuidado, não quer dizer que ela só tem uma raiz, não, uma resposta, não. Aqui, ó, x1 é igual a x2. Foi. E por último, tem o último tipo de delta, ó, que é quando o delta é negativo, menor do que zero. Se o seu delta for menor do que zero, a parábola nem encosta. Então ficou aqui, ó, retinha, e sua parábola fica voando. Aqui não tem x1 e x2, não existe. Não no campo dos reais. Professor, mas é muita informação. É. Mas o legal, galera, é que se você absorver esse comecinho ou relembrar, ou falar, nossa, pode crer mesmo, estudei isso aqui e lembrava. O legal é que isso aqui é o caminho das pedras para você sacar mais ou menos o que você precisava saber, por exemplo, de funções nesse comecinho. Então, função do primeiro grau tem que saber? Tem. E aí, a galera que tá anotando aí, ó, anota mesmo, que eu vou colocar logo depois disso, da gente relembrar as funções, logo depois disso eu vou fazer uma tabelona aqui, ó, com um monte de assunto importante que você precisa conhecer e aí é a intenção da aula principal, beleza? A gente tá aí, então, nossa função do segundo grau com as coisinhas mais importantes que tem.
Agora, também é legal a gente lembrar que na função do primeiro grau a gente tem uma outra coisa, na função do segundo grau, perdão, a gente tem outra coisa, ó, que é um negócio que a gente chama de vértice, ó. É a última coisa que eu vou falar da função do segundo grau. Quando você pegar o pontinho aqui de baixo, ó, esse aqui é o pontinho de mínimo. Quando ela é concavidade para cima, ela tem um ponto de mínimo, um carinha que está mais na parte de baixo. Isso aqui a gente chama de vértice da nossa parábola. E esse vértice é assim, ó, ele tem o x do vértice e o y do vértice, são as coordenadas. E existem duas fórmulas, anota essas fórmulas que eu estou com pressentimento para esse ano. E isso vai ficar registrado para todo sempre, gravado aí, para depois a gente voltar ao vídeo e ver se eu acertei. Cara, eu tô achando, ó, que tá no ano de cobrar x do vértice, que é menos b sobre 2a, e y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Já me arrisquei, hein? Tá aí. Minha aposta para esse ano. Então foi, galera. Afinal das contas, isso aqui tudo é o que você precisa saber de função do segundo grau para você começar, né, a manjar um pouquinho melhor todo o assunto e dar continuidade no estudo. Legal também, galera, porque ó, para você chegar bem em polinômios, para você chegar bem em matrizes, para você chegar bem em sistemas lineares, você precisa dominar muito bem esses dois tipos de função. Mas aí é muito pouca matéria até agora que você falou, né? Calma, galera. É que isso aqui é uma base para um monte de outras coisas que você precisa saber. Por isso que eu tô te falando. O que você deveria ter estudado até agora? Esses dois caras? Com certeza. Vou sair da frente um pouquinho, tirar aquele print. Foi 1, foi 2, foi 3. Tirou. E agora eu vou para as minhas listagens. Mas antes, vamos dar oi para Mari. Mari, oi. Oi, tudo bem? Tudo bem ou não? Tudo bem. Quem não conhece a Mari é a nossa moça do chat e ela é responsável por me conectar a vocês. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você tiver, alguma coisa que você queira falar, você pode falar e ela passa pra mim. E aí a gente faz essa live ficar um pouquinho menos só eu falando e você só assistindo. Mas, Mari, é o seguinte, rolou alguma perguntinha, alguma coisa que o pessoal falou e que você acha que é legal comentar na aula? Sim. Manda. Rolou a pergunta aqui do José Hilton, ele tá perguntando assim, cai problemas com funções no Enem? Só cai problemas com funções no Enem, só cai problemas com funções no Enem. Então, cara, tem que saber demais. Mas e aí, gente, o jeitão para você conseguir dominar os problemas da matemática é fazendo um monte de problemas antes. Só que para você conseguir chegar no nível, cara, de você conseguir fazer um problema de funções, o que você precisa saber antes? Muita teoria. Então, muita gente me pergunta, né, toda hora que eu tô numa sala de aula, professor, eu travo o exercício, professor, eu não sei ler, professor, eu começo a ler, embaralha tudo. Gente, você tem que ter uma teoria forte. Então, não cai nessa de abrir o YouTube, isso é a coisa mais comum do universo. E tem uma pessoa lá virando e falando assim, olha aqui, eu vou te ensinar a fazer uma questão de função do segundo grau sem saber nada de função do segundo grau. Maior mentira do universo. Quer saber qual que é a real? A real é que você tem que dominar a teoria, para aí você chegar nos exercícios com probleminhas e você matar esses problemas. Mas aí no probleminha o que me confunde na interpretação, aí é outra coisa. É que para você conseguir interpretar o exercício, para você conseguir entender o que ele está falando, a linguagem que ele está falando, você precisa dominar a parte teórica. Por isso que as aulas de teoria são tão importantes, tá? Lógico que aula de exercício também é legal, pô, muito legal, mas a gente faz sempre depois da aula de teoria. Eu vejo muito aluno fazendo o processo contrário, fazendo exercício primeiro e quando precisa volta na teoria. Isso não é bom para quem está começando a aprender matemática. Então, no final das contas, quem tem mais dificuldade, né? É sempre assim. Então não caiam nessa bobagem, gente. Não caem nessa. Como acertar 30 questões de 45 no Enem sem saber nada de matemática? Canso de ver vídeo assim. Gente, nem acessa. De boa. Você vai perder seu tempo. Agora, muito massa a pergunta. Mari, tem mais alguma que você queria me passar ou não? Ou foi só essa? Manda. Tem a pergunta aqui agora da Ana Raquel. Ela pergunta se análise combinatória cai muito no Enem. Nossa, todo ano são 3 ou 4 questões. Ano passado a gente tinha 3 questões de análise combinatória que eu gosto de juntar com probabilidade. E probabilidade, galera, a gente tem 3 ou 4 questões também. E aí dá quase tipo de 6 a 8 questões da prova vão ser de análise combinatória e probabilidade. Tem que estudar muito. Já que você fala, eu achei legal. Porque eu já vou terminar funções do que você precisa para o Enem. Primeiro grau, segundo grau. Função exponencial, que é aquela que tem o expoente x. Então, exponencial. Para quem não lembra, é aquela função assim, ó. Y é igual a elevado a x. Desenho dela no gráfico é assim, ó. E a log, que é o terror da nação. Ó, tá aqui. E a função logarítmica. Professor, mas eu sou ruim em função, você tem que ficar bom. Você tem que ficar bom. Esses 4 elementos são muito importantes, você precisa saber. Já que a Maria falou, tem mais coisa.
Análise combinatória tem que dominar. Professor, tem que saber mesmo? Tem. Claro. Professor, mas eu devo saber análise combinatória até agora? E depende. No nosso curso do Descomplica, a gente começa a análise combinatória no curso anual. A gente vai começar lá no site análise combinatória essa semana, em específico. Ah, professor, então eu não deveria saber até agora. Depende. Tem curso que já começa antes a análise combinatória, o Descomplica, assim como a maioria dos outros cursos, deixa a análise combinatória para o final. É que para dominar a combinatória muito bem, você tem que estar muito bem na parte de aritmética, de matemática, é importante. Mas eu vou colocar, ó, análise combinatória aqui, ó, é uma coisa importante que você precisa saber. Professor, mas análise combinatória é meio que tipo, ficar pensando, resolvendo probleminha. Só que a análise combinatória vai ser uma base para a gente chegar em probabilidade, então ela é importante. E aí, lembrando, no Descomplica, a análise combinatória começa essa semana. Tem que saber demais. Agora, como a onda da aula é dizer o que você já tinha que saber, é claro que aqui, ó, você tem que saber porcentagem. Sua porcentagem eu sei. Gente, cuidado. Tem que ver se você consegue resolver os probleminhas de porcentagem. O que mais que você tem que saber? De porcentagem, beleza, soube. Tem que saber juros. Caiu ano passado, uma questão difícil. Juros simples e composto, saber a diferença dos dois. Professor, qual que é a diferença dos dois? O juro simples se comporta como uma função do primeiro grau. O juro composto se comporta como uma função do exponencial. Professor, eu não sabia disso. Pois é. Por isso que eu bati na tecla. Essa parte branquinha é o que você tem que mais saber, para você conseguir fazer um segundo semestre bom. Beleza? Então, juros, tem que saber razão e proporção. Galera, aqui nessa linha aqui, tá aí 30% da sua prova, ou mais. Então, razão e proporção. Foi. Seguinte, o que é razão e proporção? Probleminhas de regra de 3, galera, basicamente, que você precisa fazer, beleza? Lembrando legal, ó, regra de 3 tem muito a ver com função do primeiro grau, tá? Quando a função do primeiro grau passa na origem, a gente usa a regra de 3 sempre. Então, proporção, razão e proporção tem tudo a ver, ó, com função do primeiro grau. Lembra que eu tô te falando? Aqui tá o caminho das pedras, ó. Aqui você tem que estudar, beleza? Muito importante. Gente, aqui embaixo, ó, tem que estudar demais MMC e MDC. Mas ano passado não caiu questão de MMC e MDC. Puramente não. Mas são dois conceitos que eu preciso muito que você conheça, porque aqui em MMC e MDC, isso vai te puxar, por exemplo, para entender o que é múltiplo e divisor, critério de divisibilidade, teorema fundamental da aritmética. Se eu falei alguma coisa aqui, você falou, não sei o que é, tem que estudar MMC e MDC demais, tá? Eu faço até, ó, uma partezinha aqui no canto. Estudem, gente, múltiplos e divisores, tá? Muito, muito. Na verdade, múltiplos e divisores é o tema geral. E MMC e MDC está dentro disso. Mas, vou colocar depois, porque na hora que você fala assim, professor, eu sei MMC e MDC, então corre para múltiplos e divisores, vai estudar uma série de coisas importantes que você precisa saber. Professor, o que mais que eu preciso saber? Geometria plana. Muito. Professor, cai muita geometria plana demais. Então aqui, ó, geometria plana é outra coisa que você precisa manjar demais. O que dentro da geometria plana que você precisa saber muito até agora? Todas as áreas importantes. E quando eu falo áreas importantes, estou falando triângulo, quadrado, e aí por consequência pensar no retângulo, claro, losango, trapézio. Ou seja, tem que manjar muito bem como é que funciona essa parte. Áreas é importante, polígonos é importante. E quando eu falo de polígonos, tem que saber a soma dos ângulos internos, você tem que saber número de diagonais, uma série de coisas. É muita coisa, pois é. Aí eu recomendo a vocês o seguinte, se você não estudou nada até agora, tem chance ainda. Só por quê? Porque os cursinhos presenciais e os online, todos começam turmas de agosto. Todos. Isso é comum. O Brasil isso sempre existiu. Desde que eu era criança tinha o curso semi-extensivo. Começava lá em agosto. No Descomplica a gente chama esse curso de intensivo. Betão, me ajuda nessa. Opa. O nosso intensivo começa essa semana, é isso? Ou estou errado? O intensivão já começou, mas dá tempo ainda da galera fazer? Dá, com certeza, né? E galera, é o seguinte, tá rolando aí nessa aula e é a última chance, né? Pelo que eu fiquei sabendo, a produção me falou, que é a última chance da galera assinar esse intensivo sem ficar atrasado, tá? Ou seja, assinar o intensivo e não se atrasar na matéria. Ou seja,
é a última chance de você não deixar aí essa matéria toda acumulada que você precisava saber. Professor, mas e aí? Você falou que a pessoal do Descomplica já aprendeu função primeiro grau faz anos. Do curso anual já, mas do curso intensivo que começa agora, você vai rever todos esses temas que eu te falei e, claro, que você vai ver tudo até chegar no dia do Enem, beleza? Ah, professor, mas eu não acredito muito não, porque a gente tem menos tempo, né? A gente tá começando em agosto. Isso é fato. Vocês têm menos tempo, mas o que vocês perdem geralmente é aula de exercício em relação ao anual, né? Porque não tem como comparar, o anual começou em fevereiro. Mas, galera, se você olhou e falou assim, nossa, eu não vou dar conta, é coisa demais. E você precisa da ajuda de alguém, aí acho que o intensivo é uma ideia boa. Professor, eu já estava fazendo, mas aí eu não estudei o ano inteiro, estava fazendo cursinho, eu queria começar tudo do zero. Eu posso? Pode, sem problema nenhum. Então aí o nosso intensivo está sendo vendido, né, Betão? Sobe aí pra gente, só os preços, só vai falando pra mim. O plano Enem Intensivo Power trimestral está saindo por 6, 25 e 27, R$25,27. Legal. É o intensivo trimestral. Ah, esse aqui é trimestral, então é tipo assim, são 6 ou 3? 6 mesmo. De 25 e 27 é o plano trimestral, então você tem direito a 3 meses, que é até o dia do Enem. Isso é recorrente. Legal. E o plano Enem Intensivo Power, sem ser o trimestral, por 12 de R$18,90. 12 de R$18,90. Beleza, esse R$18,90 está mais barato aqui, são 12 de R$18,90 e você tem acesso ao site aí o tempo inteiro, né? Galera, legal. Então são 2 cursos que estão sendo vendidos, aí focados no Enem, claro, e lá, só subir um pouquinho aqui, ó. O 12 você faz assim em cima do 6, só o 12. Beleza. Não, vou colocar aqui no cantinho, ó. E aqui, esse aqui é o trimestral, né? Vou colocar o tri aqui do lado, foi. E o outro vai ser o anual, né? Vai ser pra gente aí... Não é anual, não? Mas ele é dividido em 12. Não, é anual. É anual? Beleza. Então vou colocar aqui. Desculpa, é o Intensivo Power 12 de R$18,90. Tá, então vou colocar aqui, ó. Intensivão vai ser então 12 de R$18,90. Fechou. Galera, é o seguinte, tem as duas opções, lá no site você consegue ver qual que você gosta mais e tudo mais. Ah, por mais de 12 eu tô pagando muito mais, mas é porque aí, no final das contas, esse primeiro é só trimestral, né? Você vai ficar um trimestre só com o curso, né? Esse intensivo aqui não, você vai ficar mais tempo. Então, ó, nesse de 12 de R$18,90 você consegue acompanhar um pouquinho mais, se você tiver, por exemplo, um outro vestibular, coisas do tipo, é legal. Bom, é bom você olhar lá no site, o link tá aí na descrição, e no final das contas é bom para você ver que tipo de curso que se encaixa mais. Não recomendo você assinar o normal do Descomplica mesmo, que tipo já começou no começo do ano, porque aí não dá tempo mais de você conseguir pegar a matéria toda lá do comecinho, né? Esse curso intensivo ele é mais resumido e a gente pega muito na tecla do que cai mais. Então tudo isso que eu tô te falando, ó, que são coisas extremamente importantes, e o que vocês me perguntaram, etc., a gente bate mais na tecla disso. Claro que você vê o conteúdo todo, óbvio, mas a gente dá preferência a alguns conteúdos do que outros. Por quê? Porque, por exemplo, números complexos é um negócio que não cai no Enem, né? Nunca caiu. E aí o que a gente faz? A gente passa por números complexos muito mais rápido, mas em função do primeiro grau, segundo exponencial, log, a gente fica firme. Então é como se fosse um curso mais otimizado em questão do tempo. Não sei se me fiz claro nisso. Mas, galera, é o seguinte, dá tempo de você estudar e recuperar toda essa parte aí, fazendo aí os nossos intensivos. Então tá aqui o trimestral, tá aqui o normal, um deles está de 6 de 25 e 27 e o outro está de 12 de 18 e 90. Belezinha? Betão, valeu demais. Mari em ação mais uma vez. Mari, seguinte, gostei das 2 primeiras perguntas, hein? Tem mais alguma coisa legal aí que você quer me falar? Sim, temos uma Manda. pergunta bem legal aqui que é do Breno. O Breno falou assim: se eu pegar firme nas revisões de matemática, isso pode me ajudar a alavancar as minhas notas? Com certeza. Com certeza. Cara, é assim. A gente acha muito, né? Isso é uma coisa muito comum, que eu ouço muito e vejo muito na internet. A gente acha muito que, tipo, se você não começou no começo do ano, se você não viu, pô, já tá tudo perdido, mentira. Eu vou contar um caso do presencial, não foi do online, esse caso em específico, mas eu guardei porque eu fiquei muito impressionado. Era um aluno que ele ficou o primeiro semestre inteiro estudando por conta própria. Só que ele percebeu que estudando por conta própria, ele não tinha o cronograma, ele não conseguia, né, ele não sabia muito bem o que estudar, ele estava precisando de alguém para ajudar ele a estudar direito e otimizar os estudos e tudo mais. O que ele fez, Breno? Ele entrou no semi-extensivo, que é que a gente chama de intensivão. Ele entrou no curso no segundo semestre e ele fez exatamente o que você falou. Foi revisando as matérias.
Foi revisando as matérias, foi revisando as matérias. Só que ele foi junto com o curso. Então ele ia junto com o curso ia lá falando as matérias principais e ele ia revisando outras coisas, uma outra coisa que ele tinha dúvida. Cara, chegou no final do ano, medicina, passou. Então assim, dá tempo? Dá, mas depende muito de vocês, mesmo agora. Por que eu falo isso? Porque lá num curso anual normal, começa em fevereiro, o que acontece? Vai lá, a gente tá junto desde fevereiro, você tá ouvindo as dicas dos professores desde fevereiro e a gente tá junto. Foi estudando. Quando a gente chega agora em agosto, a gente precisa ter um pacto. A gente precisa ser muito preciso, cirúrgico. Ou seja, eu tenho que te falar certinho o que você tem que estudar e você tem que estudar exatamente o que eu falei. Se você viajar alguma coisa diferente, já era. Então, Breno, revisa, coisas que são importantes dentro da matemática que você precisa saber, tá? São esses tópicos, essas coisas são muito importantes. É isso que você precisa revisar muito. Mas por quê? Porque você não pode perder tempo com bobagem. Na prova do Enem específico, né, você sabe que o tempo é um fator fundamental e na hora dos estudos também, né? Não só na prova. Por quê? Porque você precisa estar bem direcionado. Aí eu acho que é legal você ter esse tipo de direcionamento, é uma parte massa. Antes que eu me esqueça, outra coisa legal que você tem que estudar, gente. Estatística. Estatística já passou, já. E aí, você tem que saber estatística. Mas o que eu tenho que saber de estatística? Pro Enem, média, tem que saber. E não fala assim, mas média eu sei, né, professor? Gente, média aritmética, ponderada, geométrica, harmônica, tem muito tipo de média. Professor, mas tem que saber? Tem. Então, vou colocar aqui médias. O que mais que tem que saber? Mediana, tem que saber. Tem que saber moda. E tem que saber os desvios. Melhor dizendo, né, as medidas de dispersão. Mas vou colocar aqui, os desvios. Aí eu tô falando de desvio médio, tô falando de desvio padrão e do companheirinho, da companheirinha, na verdade, dos dois, que vai ser a variância. Estão vendo que é muita coisa, né? Tem muita coisa pra saber, mas, galera, não é impossível não, tá? Lembra que eu te falei a história que eu te contei. O menino foi lá estudando por conta, de repente começou a fazer o curso no segundo semestre, se organizou e foi. Inclusive, é legal dizer que quando você compra o curso, você não ganha só matéria, não. Você ganha cronograma, você ganha o guia do estudo perfeito, você ganha uma série de coisas que vão te ajudando aí a poder organizar muito mais. Professor, eu tô te assistindo aqui, já te conheço, sou seu aluno, mas eu queria dar um reboot no curso. Quero começar tudo de novo. Dá? Dá. Então dá para revisar tudo de novo, tá? Aí você tem que ver o quanto você estudou até agora. Eu não sei se eu recomendaria uma pessoa que está no anual, por exemplo, vai lá, desiste do anual e vai fazer o intensivo. Cara, não sei, depende do quanto você estudou. Se fala, professor, eu não estudei nada, aí eu recomendo você fazer o intensivo com certeza absoluta. Professor, eu estudei pra caramba, eu tô firme aqui, vi todas as aulas. Bom, se você quiser um intensivo para dar aquela revisada, que nem o Breno falou, é legal. Se não, anual mesmo. Foi. Mari, mais uma ou não? Mais uma pergunta? Manda. Vamos lá. O sol tá bom hoje. Amanda agora. Ela perguntou se cai muito PA e PG e se sim, se é mais básico ou se é mais aprofundado. Mandou muito, Amanda, porque essa dica, nossa, me assista. Essa é dica de ouro. Ela perguntou, professor, cai muito PA e PG? Todo ano cai PA e PG. Normalmente uma questão de cada. O ano passado foi muito nessa pegada. Uma questão de PA e uma questão de PG. Mas em PA e PG, que é a progressão aritmética e progressão geométrica, sempre caiu simples no Enem. Caiu com conceito. Então, galera, se continuar, perceba, agora isso vai ficar gravado para todos sempre, para não falar que eu falei bobagem depois. Deixa eu te explicar direito. Se continuar na mesma pegada dos últimos anos, vai ser simples. Vão ser duas questões fáceis que você consegue resolver até na marra, sem saber as fórmulas. Mas não recomendaria que você fosse sem sabê-las. É que PA e PG são normalmente 2 ou 3 questões da prova, 3 estourando quando assim, fizeram muito. Normalmente são 2 questões, uma de PA e uma de PG é pouco. Perto, por exemplo, de função. Função, gente, a gente está falando aqui, juntando o primeiro grau, segundo grau, exponencial e log, brincando, nós estamos falando aí de 7, 8 questões da prova. É muito, velho. Teve ano que foi mais de 10 questões só envolvendo funções. É coisa demais, gente. É que função é um tema grande, né? Aplica-se em várias coisas, eu sei. Mas, galera, aqui está uma parte muito importante de estudar demais. Se você tiver que escolher o que você vai estudar melhor, eu falaria, gente, amanhã, que tá tarde agora, a não ser que você vai ficar de madrugada estudando, mas amanhã você já começa aqui, Professor, mas eu perguntei da PA e PG, você está falando de função porque você vai estudar PA e PG? Vai. Você vai reservar um mini tempo para estudar PA e PG, saber as formas, saber o que é. Se você não sabe o que é, saber o que é. E logo depois disso,
Ó, resolveu esse mini tempo, estudou, aprendeu rapidinho? O resto do tempo você vai bater na tecla aqui, ó, função, porcentagem, juros, razão e proporção. Ó, aqui, ó, vou colocar esses 3 primeiros caras aqui, ó, você tá beirando 50% da prova, beleza? Com esses 3 caras aqui. É importantíssimo que você vá em cima do que cai mais, sempre, claro. Mari, foi boa essa, hein? Manda mais. Tá, vamos lá. A professora tá perguntando sobre trigonometria. Ah, galera, falei isso essa semana, também me perguntaram. Fala, professor, e trigonometria no Enem como é? Galera, a trigonometria, que é basicamente estudar triângulos, seno, cosseno, tangente, lógico que a gente cai no ciclo, fica muito mais complexo, mas no Enem cai de 2 jeitos. Quiser anotar é legal. Um deles, trigonometria no triângulo retângulo. O que é isso? Basicamente fazer seno, cosseno e tangente num triângulo que é retângulo. Ano passado caiu uma questão que era de uma garagem, que você tinha que elevar a garagem, e foi a questão do ano passado. E normalmente cai também com função trigonométrica. O que é função trigonométrica? É desenhar no gráfico ou entender melhor como é que funciona a função, seno, cosseno e tangente. Quando a gente põe o seno, cosseno e tangente no plano cartesiano, que vira uma ondinha, né? A função seno ela vira uma ondinha, a cosseno também, a da tangente é mais esquisitona, tem que saber. Só pera aí que eu tô anotando e eu já me perdi. 2 coisas. Trigonometria no triângulo retângulo e funções trigonométricas. Se você escrever esses 2 nomes e depois der uma pesquisada, por exemplo, você vai encontrar as aulas com esses nomes. A gente no Descomplica, por exemplo, tem uma aula que chama Trigonometria no Triângulo Retângulo. Você vai lá e estuda essa aula. Pronto. E tem uma outra aula também, e são aulas únicas. Uma outra aula que a gente fala sobre função trigonométrica, função seno, função cosseno e função tangente. Que também é uma aulinha que cai bastante, tá? Então é bom ficar esperto. Trigonometria não é o amor do Enem, tá? O Enem não cobra trigonometria demais, mas não dá pra ir sem saber, beleza? São sempre questões legais que você precisa resolver, certo? Então trigonometria cai, tem que saber sim. Por que eu não falei de trigonometria até agora? Ó, trigonometria tem que saber? Tem que mexer bem com o triângulo? Tem que saber. É uma das coisas que eu acho que você tem que conhecer para você conseguir avançar? Acho. Mas é que em geometria plana você já mexe um pouco com senos, cossenos, mexe basicamente com triângulos, que é a figura mais importante. Ali você já fica um pouquinho preparado para o que está por vir, pro Enem, tá? Se você está me assistindo aí vai fazer outro vestibular, vai prestar a USP em São Paulo, vai prestar a Estadual do Ceará, vai fazer uma outra coisa, galera, aí eu recomendaria que você aprofundasse mais em trigonometria, porque aí cai bastante nessas provas um pouquinho mais puxadas na parte muito teórica da matemática, beleza? Agora, galera, legais, gostei das perguntas, se quiserem ir mandando, pode mandar mais, não tem problema nenhum, eu respondo. Mas, galera, tem mais coisa que eu preciso te falar, que você precisa conhecer muito bem. Mas essa daqui eu vou colocar um tema geralzão. E aqui, nesse tema geralzão, muita gente vai achar esquisito eu escrever isso, mas é porque isso aqui é a coisa mais importante do universo, eu não posso ser professor de matemática e não escrever isso. Gente, matemática básica. Professor, mas toda vez que eu abro um vídeo tá escrito matemática básica. Porque esse negócio aqui é importante demais, viu? Não tem como você ir pra frente na matemática sem manjar matemática básica. Professor, mas todo mundo fala de matemática básica, eu não sei o que é. Gente, comecinho da conversa. 4 operações básicas. Você sabe somar, subtrair muito bem? Aí você dá risada e fala, claro que eu sei, né, professor? Somar é muito fácil, subtrair é muito fácil. Beleza. Você sabe a tabuada de cor? Se eu virar pra você e falar assim, quanto que é 7 vezes 6? Você fala 42? Sabe essas coisas? Você sabe dividir bem? Como é que tá a sua divisão com vírgula? Sabe fazer divisão com vírgula? Isso é matemática básica. Sabe potência, raiz? 2 elevado a 10. Sabe de cabeça 1024? Isso é uma parte importante da matemática básica. Quanto que é a raiz cúbica de 64? Sabe que é 4? Tá vendo algumas coisinhas que eu vou te perguntando? Eu não é pra dar pânico, não. É pra falar assim, eu não sei. Você fala, eu não sei. Se você não sabia nenhuma dessas coisas, pronto, resolvemos o seu problema. Já sei o que você tem que estudar. Tem que estudar matemática básica. Mas aí todo mundo fala. Eu vi um vídeo de uma influencer falando que não precisava, não vou falar o nome, lógico, que não precisava saber matemática básica para passar no Enem. Mentira. Claro que tem que saber, gente. É claro que se você for um estudante muito avançado, imagina assim, você está me assistindo agora e você foi mó bem no Enem ano passado, mas aí não conseguiu a nota, mas foi bem em matemática, sabe matemática. Cara, aí beleza. Se você já foi bem uma vez na prova de matemática, é evidente que sua matemática básica está em dia.
Claro, aí você vai estudar outras coisas, quando precisar da matemática básica você volta para ela, evidente. Mas isso não é a realidade de todo mundo. E você vai fazer assim com a cabecinha. Por quê? Porque a maioria da galera trava na matemática básica. Somar fração, gente. Dividir fração. Isso aí tudo tem que saber de cabeça. E tudo passa em cima de MMC, MDC. Ó, você vai mexer um monte de fração estudando porcentagem. Claro, só que não pode deixar essa matemática básica de lado. Pessoal, mas quando eu assino um curso, por exemplo, eu tenho o curso de matemática básica? Tem. No caso do Descomplica do Intensivo, a galera acha que o Intensivo é só para ficar estudando igual doido, em cima de um curso só. Não. Quando você assina o Intensivo, você tem uma parte, o site do Descomplica é muito grande, tem uma parte do Descomplica que é só voltada para matemática básica. Lá você pode ficar estudando matemática básica o quanto você quiser. Claro que não fique só preso a ela, mas estude a matemática básica sempre. Sua matemática tem que estar em dia. A matemática básica tem que estar em dia. Beleza ou não? Legais as perguntas, Mário. Muito boas as perguntas hoje, né? Seguinte, tem mais uma pra gente fechar? Só tem mais 5 minutinhos? Vamos lá. É um assunto que está sendo bastante perguntado sobre o log. Você pode comentar um pouquinho sobre o log no Enem? Log no Enem é isso aqui, ó. Galera, eu vou apagar, hein? Tira um print aí. Foi 1, foi 2, foi 3. Log no Enem tem... Assim, galera, tem que saber a definição de log? Tem, claro que tem. Como a pergunta foi uma pergunta grande, no seguinte sentido, tem muita coisa para falar, e eu só tenho 5 minutos, eu vou te dizer algumas fórmulas que você não pode ir para a prova do Enem sem saber. Escuta o que eu tô te falando, você não pode ir sem saber. Eu vou apagar isso aqui, ó. Tirou o print, foi 1, foi 2, foi 3, foi. Vou comentar log. Primeiro comentário, galera. Log é difícil no Enem. Esse é o primeiro comentário. As questões difíceis normalmente estão em log. Mas aí eu largo para lá, não. Você tem que saber essas fórmulas aqui, ó. Primeiro, log da multiplicação, ó, é a soma dos logs. Essa fórmula cai todo ano. Ó, isso aqui vira log de A na base C mais log de B na base C. Mas eu não sei log. Aí, beleza, você vai ter que voltar, aprender log desde o começo, etc. E tem que aprender. E quando eu coloquei funções ali, a minha intenção era, vai estudar log desde o começo. É que essa fórmula é muito importante, ela vai cair provavelmente, e eu preciso te dizer. Agora, tem a irmãzinha dela, ó, que vai ser o log da divisão. E quando rolar um log da divisão, isso aqui vai virar log de A na base C, menos o log de B na base C. Essa é a irmãzinha dela. Ano passado, aquela questão de juros, para quem lembra. Ó, tem que saber. Logo depois disso, o último pedacinho. Tem que saber essa fórmula aqui, ó. Quando tem um N, um expoente, aqui em cima do logaritmando, que é esse cara aqui, ó, é o A. Isso tudo tem que ser igual a N vezes log de A na base B. Você chuta o N pra frente. Essa aqui normalmente a galera lembra lá da química, né? Chuta, ó, expoente pra frente, e aqui você tem N vezes log de A na base C. Gente, isso aqui, ó, é fundamental. Se cai muito log no Enem, cai, tá? É uma das matérias bem cobradas e você já sabe disso, você já deve ter visto. É um assunto aí que a galera normalmente tem medo. E no Enem cai de forma difícil, tá? Isso não acontece de cair questão fácil de log, não. É que, gente, quando você já tá em log, você já não tá no assunto primário da matemática. Daí, você tem que tomar todo o cuidado do mundo, beleza? Dica, quer manjar muito log na vida? Estuda potenciação. Se você for no site do Descomplica e escrever potenciação, você vai achar uma aula minha, inclusive. E lá eu vou te ensinar como é que funcionam as potências. E depois que você entender, isso é matemática básica. Quando você entender como é que funciona a potenciação, aí, cara, você cai no log muito forte. Quem tem muita dúvida em log, ou provavelmente não decorou as fórmulas importantes, ou tá mal em potenciação. Belezinha? Mário, muito massa essa pergunta. Galera, se quiser tirar o print, tira o print aí. Eu vou me despedindo de vocês. Muito massa aí poder responder as perguntas de vocês. Queria ter muito mais tempo para poder falar muito mais coisas. Mas, galera, no final das contas, é isso. Não se esqueçam que hoje, fala aí, Betão, estão sendo vendidos
os nossos cursos, né? Os nossos cursos aí do intensivo, ainda dá tempo de estudar. É a última chance que você tem para poder colocar essa matéria acumulada aí todo em dia, né? No final das contas, saber toda a matéria, começar do zero. Para quem quer começar do zero, falar, professor, não quero nem saber o que eu fiz lá para trás do ano, quero começar tudo de novo firme e forte. Tá aí o nosso intensivo sendo vendido aí em 2 valores. Tem o o plano trimestral que você paga em 6 vezes e aí você usa no trimestre. E tem o plano normal, que é o de 12 de R$18,90, que você vai fazer tranquilo aí, sem se preocupar com o tempo, beleza? Legal também dizer que se a gente quiser se conhecer melhor, ou seja, você tirar mais algumas dúvidas e coisas do tipo, recomendo aí que a gente converse. É a única rede social que eu uso, que é o Instagram. Então me acha lá no Instagram, ó. Se você digitar Prof. Gabriel Miranda, vai ser o primeiro que vai aparecer, com certeza. E lá você pode mandar dúvida, lá a gente pode trocar uma ideia, lá você pode encontrar vídeos de 1 minuto, onde eu falo de coisas tipo log. Lá eu tenho uma série de log muito legal, a Mari inclusive me ajudou muito nessa série, que era basicamente ver as dúvidas da galera, né? A Mari me conecta a vocês, e aí eu fiz vídeos de 1 minuto falando de logaritmo, lá você consegue aprender as propriedades, todas essas daqui que eu mencionei, nesse Instagram que tá aqui do lado, beleza? Então é Prof. Gabriel Miranda, beleza? Gente, beijo enorme pra vocês, espero ter ajudado o máximo que eu pude. Valeu, até a próxima.